Olá, o meu nome é Carlos Rebouças, eu sou advogado criminalista, professor de Direito Penal e Processual Penal. Houve uma modificação legislativa no Código de Trânsito Brasileiro, né, o CTB, e existem muitas dúvidas. Né? Eu tenho visto alguns vídeos, tenho visto algumas pessoas falando algumas coisas, né, que me mandaram por WhatsApp perguntando, professor, é assim mesmo? E o que acontece é o seguinte: o primeiro engano que há é de pensar que essa legislação já está em vigor. Né? Porque essa lei, essa nova lei, a 13.546 de 2017, ela no seu artigo 6º, que é o último artigo da lei, ela diz o seguinte: esta lei entra em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação oficial. Ou seja, só vai entrar em vigor 6 meses após a publicação oficial. E a publicação oficial foi no dia 20, circulou no diário, né, no diário do dia 20 de 12 de 2017. Tá? Então, esse aí é o primeiro esclarecimento. O segundo esclarecimento é o seguinte: a pena por se dirigir alcoolizado e não causar dano a ninguém, aí é o perigo abstrato, apenas por estar embriagado ao volante, aqui sem entrar no mérito se uma pessoa está alcoolizada ou outra dependendo da prova, continua a mesma pena. Tá? Continua a mesma pena. A modificação é algo que já deveria ter corrido há muitos anos, porque no Brasil, infelizmente, é assim. Procuram legislar de todas as formas, menos legislando. Eu explico. Quando houve a introdução no Código de Trânsito Brasileiro dessa questão de criminalizar a direção de veículo automotor no motorista sob efeito de álcool ou de outra substância de efeito análogo, ficou-se uma pena muito branda para a questão do homicídio de trânsito, porque não foi alterado em relação ao motorista que ocasionou o homicídio de trânsito sem o uso de álcool e com o uso de álcool. Então, o que foi que aconteceu? Começaram aí entendimentos de alguns delegados, de alguns promotores, alguns juízes, de que haveria um dolo eventual quando uma pessoa conduz um veículo automotor sobre a influência do álcool, sob o efeito do álcool. O que é um grande absurdo. É um grande absurdo, né? Quando essa pessoa vinha praticar um homicídio de trânsito e estava sob o efeito do álcool, dizia que houve um dolo eventual. Eu vou explicar por que é um absurdo. Primeiro, o que é o dolo? O dolo é a vontade livre e consciente de praticar uma conduta visando um resultado, tendo a consciência do nexo causal entre a conduta e o resultado. Isso é o dolo. Dolo é: eu vou matar, João vai matar Pedro. João pega uma faca e enfia no peito de Pedro. Ele quer matar. E ele tem conhecimento do nexo causal entre a conduta, que é enfiar uma faca no peito, e o resultado, que é o sangramento e a morte. E a vontade dele era livre e consciente, não tinha nenhuma interferência. Não estava sendo obrigado por ninguém, por nenhuma coação, ou moral, ou compulsiva. Então, esse é o dolo. Tá? E o dolo eventual? O dolo eventual é a mesma coisa, sendo que você não tem a vontade livre e consciente da mesma forma do dolo direto. Você apenas assume o resultado. É a possibilidade do resultado. Né? O pensamento é assim: eu vou fazer tal conduta. Se alguém morrer, tudo bem. Se alguém não morrer, também tudo bem. Ou seja, existe o agente assume a possibilidade de que venha a ocorrer o resultado. Ninguém que dirige um veículo automotor assume a possibilidade de matar alguém. Assume esse risco de matar alguém. Ah, mas pode. Todo mundo sabe que se uma pessoa for dirigir embriagada, pode matar alguém. Sim, do mesmo jeito que uma pessoa que está dirigindo e atende o celular, que manda uma mensagem de texto no WhatsApp, de uma pessoa que está dirigindo e ajeita o filho que está no banco ao lado ou o filho que está no banco de trás. Isso tudo se chama previsibilidade e não assumir o risco do resultado. Previsibilidade é um dos requisitos para o crime culposo. Se João dirige embriagado, existe a previsibilidade de que ele possa vir a cometer um homicídio culposo de trânsito. Não é doloso, porque ele não assume o resultado. É previsibilidade, é um dos requisitos do crime culposo. O agente agindo com negligência, imprudência e imperícia, existe a previsibilidade de que possa ocorrer um resultado danoso, aí sim existe o crime culposo.
Agora, se um agente agir com negligência, imprudência e imperícia e não existir previsibilidade de que possa acontecer o resultado danoso, nem crime culposo houve. Por exemplo, uma pessoa, por brincadeira de mau gosto, se esconde atrás de um muro ou de uma árvore e espera as pessoas passarem e pula na frente dando um grito para assustar. Ou fantasiada de monstro, ou de zumbi, ou de alma, ou seja de que for. E aquela pessoa vê um jovem se aproximando, um jovem de idade mediana, de 30 anos, saudável, forte, e ele pula na frente daquela pessoa e dá um grito. Oh! E aquela pessoa se assusta. E ali aquela pessoa tinha um problema cardíaco e vem a óbito. Não existe previsibilidade de que uma pessoa saudável, forte, com 30 anos de idade, ao tomar um susto, possa vir a óbito. Não existe essa previsibilidade. Então, nem crime culposo houve. Não houve nem homicídio culposo. É um irrelevante penal. Foi um fato, infelizmente, que teria acontecido, mas não existe previsibilidade e não existe esse tipo penal que a pessoa pudesse ser culpada. A título de exemplo apenas. Então, o que acontecia, como eu disse, é que alguns magistrados, delegados e promotores criaram essa tese de que haveria um crime de dolo eventual quando uma pessoa dirigia alcoolizada, porque ela assumiria o risco de produzir o resultado. Absurdo, nunca houve isso. Isso, na verdade, era uma tentativa de punir pessoas com mais severidade, porque a legislação era branda, e aí um perigo, porque para fazer essa punição estava se agindo como justiceiro, porque estava modificando todo um princípio do direito penal para conseguir o resultado de agravar a pena de um agente. Então, isso é um perigo grande para a sociedade não poderia nunca ter aceitado isso, porque viola princípios e garantias individuais do cidadão. Tá? Então, agora, antes tarde do que nunca, né, o ditado brasileiro também, aqui houve a modificação, aonde a legislação mudou, primeiramente aqui no artigo 302. O artigo 302, hoje, né, dia 28/12/2017, vigora da seguinte forma: praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, pena detenção de 2 a 4 anos de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Tá? Aí tem um parágrafo primeiro. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente 1. Não possui permissão de dirigir ou carteira de habilitação, praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à vítima do acidente. No exercício da sua profissão ou atividade estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Essa é a redação do artigo 302 hoje. Como é que vai ficar daqui a 120 dias o artigo 302? Né? Ele vai ter o parágrafo 3º, que vai dizer o seguinte: se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Lembre-se, é no artigo 302. O artigo 302 fala praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor. Daí o risco, que eu sempre falo para os meus alunos, de transcrever uma lei ou comentar uma lei ou falar em uma lei fazendo referência apenas ao inciso ou ao parágrafo, sem falar no caput do artigo. Foi o que gerou toda essa polêmica, onde as pessoas liam apenas esse novo parágrafo 3º, que fala que a pessoa dirigindo um veículo automotor sob influência de álcool, a pena seria agora de reclusão de 5 a 8 anos, e não liam o caput. E o caput está falando de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Veja bem, qual é o homicídio culposo na direção de veículo automotor? É a regra. É todo e qualquer homicídio na direção de veículo automotor, independente da pessoa estar sob influência de álcool ou outra substância qualquer. E quando é que não vai ter o homicídio culposo? Quando é que vai ser doloso no veículo automotor, na condução do veículo automotor? O homicídio só vai ser doloso na condução de veículo automotor quando o agente, ao invés de usar um revólver, uma pistola, uma faca, uma forca, ele utiliza um automóvel. Por exemplo, João quer matar Pedro, né? Para não usar o Melvin mais, que já está muito antigo isso aí. O João quer matar o Pedro.
Aí o João, ao invés de dar um tiro de pistola, ou uma facada, ou enforcar o Pedro, ele elege como meio, né, de praticar o crime, né, o modus operandi, ele elege o veículo dele. Ele diz, não, eu sei que Pedro vai sair tal horário de tal local, e eu vou lá e mato ele, atropelado. Ele fica aguardando na esquina, João na condução do veículo, quando o Pedro sai, ele passa por cima e mata. Ficando comprovado que ele já tinha esse desejo, esse dolo, né, o dolo, a vontade livre e consciente de praticar uma conduta visando o resultado, né, para atingir um resultado e tendo conhecimento do nexo causal entre a conduta e o resultado. Ficando isso comprovado no devido processo penal legal constitucional, aí Pedro, independente de estar alcoolizado ou não, responderá por um crime doloso. Ele usou o carro como se uma pistola fosse, uma faca, um revólver fosse. Essa é a única forma de ter um crime doloso de trânsito. Não existe outra forma. Ok? E a questão da fiança. Né? A questão da fiança, aí nós temos que ir para o Código de Processo Penal. O artigo 322 do Código de Processo Penal diz o seguinte: a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. E o parágrafo único diz: nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Né? Aí não tem como não rir, porque é a piada desse parágrafo único do artigo 322. Aqui só um parênteses para falar da advocacia criminal na prática, que diz, a lei diz que o juiz deve decidir em 48 horas a fiança. 48 dias, às vezes mais, é o que está acontecendo em todo o Brasil. Né? Mesmo com a audiência de custódia. Então, vamos lá. A modificação, então, na questão da fiança foi essa, porque como a pena antes era até 4 anos, a pena do homicídio culposo de trânsito, era até 4 anos, então o delegado de polícia poderia arbitrar fiança. Deveria, na verdade. Aqui é um direito público subjetivo, né, do cidadão, do agente acusado da prática do delito. Mas agora, como a pena mínima é de 5, ou seja, ultrapassa os 4, agora é de 5 a 8, apenas o magistrado arbitrará esta fiança. Tá? Então, a outra modificação que nós tivemos foi no artigo 303. Né? O artigo 303, ele é o artigo do Código de Trânsito Brasileiro que fala assim, o caput: praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Hoje, né, dia 28 de 12 de 2017, diz o seguinte: pena, detenção de 6 meses a 2 anos, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo único. Aumenta-se a pena 1/3 a metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. Aquelas hipóteses que eu já falei, né, que é não possuir permissão para dirigir, né, não ter CNH, praticá-la em faixa de pedestre ou calçada, deixar de prestar socorro quando possível, fazer sem risco pessoal a você mesmo ou à vítima, e no exercício de profissão ou atividade que estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Então, o artigo 303, antes dessa modificação que nós estamos comentando, só falava isso. O que tem de novo no artigo 303? Nós temos a inclusão agora de um parágrafo 2º, que diz o seguinte: a pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo de outras penas previstas nesse artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Então aqui, nós tivemos aqui uma técnica legislativa que incluiu um parágrafo só, com a mesma pena, a lesão leve, tá? Lesão corporal leve, ou qualquer outra lesão corporal grave ou gravíssima praticada na condução do veículo automotor, que sempre vai ser culposa, lesão culposa, mas a pena, se estiver sob o efeito de substância alcoólica, é de 2 a 5 anos, tá? Então vamos entender. Indivíduo conduzindo o veículo automotor sem uso de álcool ou nenhuma outra droga, e ele pratica lesão corporal grave ou gravíssima, pena 2 a 5 anos.
ok? Indivíduo conduzindo veículo automotor sob a influência de substância alcoólica ou outra substância psicoativa que determine dependência, que possa causar dependência, pratica lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Ok? E aí a questão da fiança é a mesma. Como eu disse, o artigo 322 fala que o delegado pode aplicar fiança quando a pena de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. No caso aqui da modificação do Código de Trânsito Brasileiro, a pena máxima passa a ser 5 na lesão corporal culposa. Então é de 2 a 5 anos, lesão corporal culposa, né, de trânsito. Sempre vai ser culposa. Agora, sobre a influência de álcool, se essa lesão for de natureza leve, grave ou gravíssima sobre a influência de álcool, 2 a 5 anos. Se for grave ou gravíssima sem influência de álcool, 2 a 5 anos. E se for lesão corporal leve, sem influência de álcool, 6 meses a 2 anos. Ok? Aí, nesse caso, da lesão corporal leve, sem influência de álcool, ainda cabe o delegado arbitrar a fiança, porque a pena é só de 6 meses a 2 anos. Tá ok? Então, esqueça o que você ouviu falar aí a respeito de que agora, se você conduzir um veículo sob a influência de álcool ou substância análoga, a pena é de 5 a 8 anos. Não é. É se praticou o homicídio na direção de um veículo, que sempre será culposo, salvo o exemplo que eu dei, se a pessoa usar esse veículo como se fosse uma pistola, um revólver, uma faca, uma forca. Né? E aí, o artigo 306, que é o artigo que fala da condução do veículo, fala o seguinte, o artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos. Multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Continua inalterado. A nova legislação sequer tratou desse artigo, sequer citou este artigo. Então a pena é de 6 meses a 3 anos. Como a pena máxima é inferior a 4 anos, o delegado de polícia deve arbitrar a fiança. Entendemos que é um direito público subjetivo da pessoa que foi ali presa em flagrante delito, de ter a fiança arbitrada já pelo delegado de polícia, respeitando ali os critérios dos valores que estão no Código de Processo Penal. Então, continua inalterado, 6 meses a 3 anos. Aí fica a critério de cada um imaginar se essa pena deveria ser aumentada. Né? Eu penso que sim. Eu penso que a pena mínima deveria ser aumentada, não deveria ser apenas 6 meses. Né? Talvez uma pena aí de 1 a 4 anos seria talvez o razoável, porque é o perigo abstrato. A pessoa estava, né, sob a influência de álcool, mas não causou mal nenhum, não causou nenhum dano. É o crime de perigo abstrato. Né? Eu acho que seria uma pena interessante de 1 a 4 anos. Continuaria sendo possível o arbitramento de fiança pelo delegado de polícia e não seria uma pena tão branda. Ou então de 2 a 4 anos seria também interessante. Né? Seria também interessante. Seria a pena antiga, né, do homicídio culposo. Aliás, do homicídio culposo sem influência de álcool continua sendo, né, de 2 a 4 anos. Né? Isso é importante frisar também. Né? O artigo 302, né, que fala de praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, detenção de 2 a 4 anos. Né? E suspensão de proibição de obter a permissão, aí vai de caso a caso. Mas quando a pessoa pratica o homicídio culposo, ou antes ou depois da mudança legislativa, sem o uso de álcool, continua sendo de 2 a 4 anos. Tá certo? E o artigo 306 continua inalterado. Tá bom? É tanto que a modificação que teve, ela pula do artigo 303 para o 308, que aí sim teve uma modificação. Né? Já estamos comentando, vamos falar disso também. O artigo 308, hoje, que vigora, fala o seguinte: participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Então é requisito que gere situação de risco. Se for num local inabitado e não gerar situação de risco, pouco importa se tem autorização ou não. Não ocorre a tipicidade. Tá ok? Detenção de 6 meses a 3 anos. E a modificação, qual foi? A modificação que vai passar a vigorar daqui aproximadamente 120 dias, na seguinte forma, o artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro.
Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. A pena não foi alterada, continua a mesma. Mudou-se apenas os verbos do tipo penal. Abrangeu mais condutas. Foi isso que mudou. Bom, pessoal, então é isso, tá? Essas foram as modificações no Código de Trânsito Brasileiro. Vamos nos acostumar a nos aprofundar em um tema, principalmente um tema relevante, um tema importante como esse. Vamos nos acostumar a nos aprofundar para sabermos o que realmente mudou. E não ficar essa confusão que está aí, já estou vendo há mais de 10 dias aí, na internet, as pessoas dizendo mudou isso, mudou aquilo. Ah, quem for pego dirigindo embriagado agora é de 5 a 8 anos. Por quê? Por leituras superficiais, rasas. Nós temos que nos aprofundar nos temas, tá bom? Direito penal é isso, é apaixonante. Direito penal é isso, é a sua vida, né? Eu sempre digo para os meus alunos. O aluno pergunta, professor, o que é que vai cair na prova? Aí eu digo, olha, estude tudo, porque se não cair na prova, cai na vida. E aí você tem que saber, tá bom? Então, Deus te abençoe.